Momento também das crianças terem seu momento nas salas. Crianças de todas as faixas etárias. As menorzinhas ficam no berçário. Quanto mais a gente pensa em Deus, quanto mais a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, mais a gente percebe os mistérios de Deus, a grandeza de Deus. A gente percebe a bondade dEle, a compaixão, misericórdia, da forma carinhosa que Ele quer conduzir a nossa vida, nossos passos. Quanto mais a gente se aprofunda nessa reflexão, mas a gente percebe que Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que nos satisfaz, como nós acabamos de cantar. Se Deus pudesse falar algo a você agora, o que Ele falaria? Mais fácil é responder uma outra pergunta. O que você quer que Deus fale a você? O que você quer assim ouvir nessa noite? O que você quer contemplar nessa noite? O que você gostaria de presenciar no encontro de hoje? A temática da mensagem de hoje é levante-se e viva. Para viver de fato a gente não pode ficar deitado. A gente não pode ficar morrendo de preguiça. A gente não pode ficar parado, sentado. Se de fato queremos viver, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos compreender, o que Deus tem para a nossa vida. Levante-se e viva. Só que nem sempre é fácil se colocar em pé. Há situações que nos derrubam, há situações que nos colocam no chão. Há momentos em que sentimentos nossos nos amarram, nos prendem. Há situações em que nós não temos vontade de levantar. Eu espero que não tenha sido o seu caso hoje, nem ontem, e que não seja amanhã. Segunda-feira maravilhosa para você mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade no seu trabalho, a inteligência, levantando cedo, logo cedo e mostrando tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Às vezes dá vontade de não levantar, mas quando nós não queremos levantar é porque alguma coisa está nos obstruindo, está nos amarrando, está nos prendendo, está nos impedindo em de fato viver. Quem não se coloca em pé, quem não está em movimento, obviamente não está vivendo. E nós temos uma série de histórias bíblicas que falam sobre isso. Eu gostaria de ler uma, de Gênesis capítulo 21, começando no versículo 9 até o 20. Poderia ser até o 21, sem problemas. Gênesis capítulo 21, do versículo 9 até o 21. Um texto que fala de uma mulher que eu não sei se ela queria tanto ser a mulher de Abraão. Talvez não nesses moldes, nesse sistema. Agar, uma mulher egípcia, que foi convidada para se tornar a esposa de Abraão, ou pelo menos ser a madre, ser aquela que gerasse filhos para Abraão. Abraão não conseguia ter filhos com Agar, com Sarai, e aí a orientação era dar uma outra mulher a ele para que ele tivesse descendência. E é interessante que essa história tem vários altos e baixos. Eu gostaria de ler, começando no versículo 9. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, deve ter imaginado, pensado um monte, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho.
Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é o seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Veja só que texto interessante. Uma mulher que é mandado embora, algo nos nossos dias infelizmente comum. Mas essa mulher, ela está vivendo algo diferente. Essa mulher, ela foi usada na verdade para gerar descendentes a Abraão, por falta de fé de Abraão e Sarai. Por essa razão ela entrou nesse contexto e a partir daí ela é meio que o estepe, a pessoa que está à margem daquele grupo de contexto familiar, ela é usada para que ela sirva para alguma coisa. De uma certa forma, Abraão, ele sentiu um certo carinho pela situação, pela mulher e também pelo seu filho, porque era filho dele. Mas Sarai começou a ficar incomodada com a situação, quando ela vê o filho dela, e toda mãe é assim, uma super proteção em relação ao filho, brincando com o filho, com o outro filho do marido dela. E ela disse: não pode ser assim, não pode ficar assim, não pode, meu filho não pode ser co-herdeiro com esse tal de Ismael. Não pode ser assim, manda embora essa mulher e o filho dela também. E acontece então que ela é mandada embora, e o texto diz que ela andou sem direção, e não é a primeira vez que Agar faz isso, de andar pelas regiões desertas sem direção. Aqui ela anda sem direção e acaba ficando sem água. Você pode imaginar ela procurando talvez por um oásis, um poço, uma água meio fácil e não encontrou. E o recipiente dela acaba a água dela e ela então fica sem ação e não tem mais alternativa. Ela percebe que o filho está com sede, imagino eu que já tenha dado sinais de fraqueza. Ela então coloca o filho do lado, uma sombra talvez. E para mim essa cena é uma das mais difíceis da Bíblia, desde os tempos de criança, enquanto eu ouvia as histórias bíblicas. Aquela criança sendo posta debaixo daquela sombrinha, e a mãe não conseguindo administrar aquele sentimento, e a gente consegue entender perfeitamente a mãe, porque ela não tinha mais recurso nenhum. Ela então deixa a criança lá, já não era mais tão criança, um rapaz, deixa o menino lá e ela se afasta. O texto fala
aproximadamente uns 100 metros. Talvez nem para ouvir choro. Pode imaginar isso? Quem é mãe aqui talvez já passou por situações semelhantes, sabe exatamente a dor que essa mulher sofreu. Ela então fica a uma certa distância. Você pode imaginar essa mulher chorando, talvez clamando, pedindo a Deus por misericórdia, para que Deus fizesse alguma coisa, ou talvez já se rendendo completamente, dizendo: a minha vida chegou ao fim, valeu pelo que eu passei, mas agora não tenho mais alternativas, não tenho mais nenhuma saída. Não suporto ver a dor do meu filho, eu vou me distanciar, e assim não sei como vai acabar a minha vida. E o texto fala que Deus ouviu o choro dessa mulher, Deus ouviu o choro da criança. A palavra de Deus diz que o mensageiro de Deus foi enviado para falar com essa mulher. E novamente uma situação tão diferente. Apenas uma mulher e uma criança no deserto. E Deus envia o anjo para passar um recado para essa pessoa. Muitas vezes a gente se sente só também, se sente abandonado. E a gente acha que Deus de fato não nos esqueceu por completo. Mas compreendendo essa história, a gente vai percebendo o quanto Deus se importa com todas as situações nossas. E o texto diz então que Deus abriu os olhos dessa mulher. E ela encontrou água, ela viu água, ela percebeu água. E lá ela foi então encher o seu recipiente de água. E deu água para o seu menino. E o texto diz que eles continuaram viagem. Versículo 20, protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Depois Agar providencia uma mulher, talvez com algum grau de parentesco dela, uma mulher egípcia também, para que então pudesse dar continuidade à sua descendência. Algumas coisas importantes aqui para a nossa aplicação, para a nossa vida. Eu queria citar mais um outro momento de Gênesis capítulo 16, para a gente compreender um pouquinho melhor o estado, tanto emocional e espiritual dessa mulher. Lá no capítulo 16 de Gênesis, essa mesma mulher, Agar, estava grávida. E ela então, por ser maltratada por Sarai, ela se afasta, ela se distancia. E ela diz: eu não quero mais viver aqui debaixo dessa opressão, debaixo dessa pressão. E ela decide então sair de lá. Curiosamente, ela também se encontra numa certa região desértica. E lá ela anda sem saber para onde. Veja só que interessante, a história se repete na vida dela. Não sabe para onde. E depois, de um certo momento, Deus se manifesta a ela novamente através do seu mensageiro e dá a orientação à vida dela. E ela fica admirada com tudo isso e diz: será que é verdade que aquele que me vê falou comigo? É verdade que eu estou na presença daquele que vive e me vê? E ela coloca um marco naquele lugar, dando um nome a um certo poço, que era um lugar de referência, lugar de água potável, onde muitas pessoas passavam. Ficava ali o marco da história da vida dela. É interessante que nessa ocasião, Deus pergunta a ela: de onde você vem? E para onde você vai? Como ela andava errante pelo deserto, a única resposta que ela soube dar foi a de que ela estava fugindo da sua patroa, estava fugindo da casa de Abraão, tentando lidar com aquelas dificuldades, com aqueles sofrimentos, mas não conseguindo administrar tudo isso. Veja só, algumas coisas que eu quero frisar nessa noite sobre essa experiência de Agar.
Primeiro momento, ela precisa lidar com um sentimento de não ser útil, não ser suficiente, não ter valor, não ter significado. O pessoal da casa de Abraão diz: você pode ir embora, você não serve mais aqui, você não tem relevância nesse lugar, você pode ir embora, porque a sua presença não faz falta aqui. Você não faz falta nesse lugar, você pode ir embora. E aí a gente consegue entender que ela precisa lidar com alguns sentimentos, e são sentimentos que nós também temos. Ela precisa combater esse sentimento de inutilidade, de insuficiência, de desvalorização. Ela não tem significado para aquela casa, e ela é mandada embora. Como é que você lida com esses sentimentos? Quando alguém te rejeita, quando alguém te despreza, quando alguém te não dá atenção, quando você é colocado de lado, não é lembrado, como é que você lida com isso? Quando as pessoas não percebem você, quando não valorizam você, não notam você, como é que você lida com esses sentimentos? Você já tem doutorado nessa área? Você lida com toda a facilidade com isso? Ou você luta e acaba se entregando? Aqui começa a dificuldade de Agar, lidar com sentimentos negativos. E tantas vezes, no domingo passado foi falado da alma doente, da alma ferida. Tantas e tantas vezes nos nossos dias há inúmeras pessoas que sofrem com isso e são extremamente sensíveis nos relacionamentos. Não que tenham boa sensibilidade e bom discernimento, mas ficam retraídas por qualquer palavra, machucadas por qualquer observação, uma alma ferida. E essa mulher teve que lidar com isso, com o sentimento de inutilidade, de desvalorização, de pouco significado. A gente percebe isso em alguns ídolos da sociedade, jogadores de futebol, por exemplo, pessoas do teatro, da vida pública, quando tem um momento, uma certa relevância, uma certa visibilidade, e depois caem no anonimato, tem grandes dificuldades de lidar com esses sentimentos. Como é que você lida com isso? O texto continua, e aí a gente vai entendendo que Agar precisa lutar, precisa persistir, de algo que aparentemente é insuportável. E aí eu não quero dizer que ela é fraca, que ela é incapaz. Eu posso dizer que eu admiro Agar por uma série de atitudes da vida dela. E aqui ela tem esse momento de lidar com algo que é doloroso demais para ela. E de fato na nossa vida passamos por situações assim, onde nós achamos que aquilo que a gente está passando dói demais, machuca demais, é impossível vencer, é algo que vai arrebentar com o nosso coração. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo aqui já teve esse sentimento de sentir no peito o coração querendo rasgar, tamanha dor, tamanha dificuldade, tamanho sofrimento. De fato é algo muito complicado, mas a gente precisa persistir diante dessas situações também. Nós não podemos, como dizia um amigo meu, entregar rapadura. A gente não pode desistir. Às vezes, de fato, as situações pelas quais nós passamos são muito doloridas, são muito complicadas, e não é fácil lidar com isso. Agora, o que Agar também foi compreendendo, e por isso citei aquele outro texto de Gênesis 16, ela foi compreendendo a compaixão de Deus. Naquela ocasião, em Gênesis 16, Deus deu uma palavra de promessa a ela, dizendo que ela teria uma inumerosa descendência. E aqui então, ela precisa novamente lidar com os sentimentos negativos, e ao mesmo tempo com a revelação de Deus na vida dela.
Eu entendo isso como uma revelação muito especial, aquilo que Matias falou antes durante o louvor. O que é mais significativo na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, são exatamente essas experiências de intimidade, essas experiências profundas que nós podemos ter com Ele. E Agar percebeu esse amor de Deus, essa compaixão, e Deus fala com ela, e imagino eu, que ela deve ter prestado muita atenção. Ela está ali no sofrimento do versículo 16, de repente Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí aonde ele está. Deus ouviu o choro lá naquela sombrinha onde o menino está. Deus ouviu o choro, não há impedimentos. Deus ouve o choro de qualquer pessoa. E aí depois vem a afirmação: vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Agar ouve novamente aquelas mesmas palavras que ela ouviu enquanto estava grávida de Ismael. As mesmas palavras: farei de você, da sua descendência, uma grande nação. Ela foi sendo ministrada por Deus, e isso trouxe algo novo ao coração dela, e ela desenvolveu essa percepção espiritual do ouvir a voz de Deus, e saber exatamente que essa não era a voz da alma dela, a voz do choro dela, mas era a resposta de Deus, do clamor do coração dela, desenvolvendo essa percepção espiritual. Quando nós pensamos em momentos difíceis, quando nós pensamos em levantar para viver, nós precisamos entender que esse discernimento espiritual, essa sensibilidade espiritual, não para qualquer espiritualidade, mas para a voz de Deus, é determinante para a nossa vida. Não tem como sair de uma situação dessas sem essa ministração graciosa de Deus. E essa deve ser a nossa oração, a nossa busca diariamente. É legal ler um salmo, é legal ler o Pai Nosso, uma oração maravilhosa da Bíblia, um texto bonito, uma parábola, é fantástico isso, mas ouvir a voz de Deus traz algo novo ao nosso coração. Deus pode falar através do salmo, da parábola, da sua palavra? Claro que pode, e vai falar sempre de novo, com certeza vai. Mas essa palavra precisa penetrar na nossa vida, para que se torne uma ministração no nosso coração. Porque aqui, nessa ocasião, nesse exato momento, ela não tinha água ainda. Enquanto Deus falava, ela não tinha água ainda. E de repente os olhos se abrem, e ela vê a água. Vai buscar a água para o filho dela. Os olhos se abrem quando nós estamos na intimidade com Deus. Quando acontece essa conversa com Deus, você pode ter a sua intimidade em lágrimas, não tem problema. Você pode também estar eufórico, não importa o seu estado emocional, mas nessa intimidade acontece o sobrenatural, do qual tanto precisamos. Depois, ousadamente, ela se coloca em pé, ela vai buscar a água, ela dá esse passo de fé, e ela continua a sua caminhada. Tanto é que a gente sabe dos descendentes de Ismael, que são relatados na Bíblia em diversas situações. E de fato se tornou um povo incontável, de grande número, um povo expressivo. Veja só, Deus vai trabalhando no coração, vai ministrando o coração, vai dando entendimento da fé, vai estimulando a nossa vida para que nós, de fato, sejamos capazes de dar o passo de fé, para que a graça aconteça na nossa vida e à nossa volta. E depois, o que eu quero sublinhar para terminar essa rápida reflexão aqui, é exatamente essa fala do versículo 20, que diz: protegido por Deus,
o menino cresceu, e Ismael ficou morando no deserto de Parã, e se tornou um bom atirador de flechas. O menino cresceu como protegido por Deus. Quando de fato compreendemos esse nosso relacionamento com Deus de intimidade, temos esse momento com Ele, recebemos a palavra dEle, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Na verdade é algo automático. Quando eu não ouço a voz, quando não me importo, não interesso pela voz de Deus, eu estou por conta e risco. Mas quando eu compreendo esse falar de Deus, e aproveito as oportunidades para estar em intimidade com Deus, é certo que o sobrenatural aconteça. Quero terminar a reflexão com 4 conclusões. Podemos concluir que para que de fato vivamos a nossa vida, e saibamos como nos colocar em pé, para sair daquela situação difícil, de sofrimento, de angústia, de dificuldades, nós precisamos entender que em algum momento os nossos recursos acabam. Eu não sei quando. Em algum momento na sua vida, talvez você fale assim, mas eu estou vivendo uma vida maravilhosa, a minha vida é só glória e graça, a minha vida está esplêndida, eu estou me divertindo demais, a minha vida, se melhorar, estraga. E você pode achar que você está ótimo, mas saiba que em algum momento na sua vida, os seus recursos acabarão, e você dependerá puramente da graça de Deus. Não é só com Agar. Abraão passou por situações assim, Moisés passou, e Davi e tantas outras pessoas. Saiba que se você colocar toda a sua confiança na sua capacidade, entenda que um dia, em alguma situação, os seus recursos acabarão. E você não terá nenhuma carta na manga. Você não terá de onde buscar recursos a não ser em Deus. Por isso é importante que nós nos preparemos para esse momento. Que a gente não viva uma vida superficial. Mas saiba que de fato em algum momento nós vamos estar numa dificuldade. E precisaremos passar por ela. E Deus vai nos dar a graça para isso. Segundo aspecto que quero frisar, nós não dependemos exclusivamente de pessoas. E aí eu quero citar o texto que ainda não citei, versículo 12, Abraão ouviu a fala de Sarai, manda essa mulher embora, e aí ele ficou preocupado, de repente Deus fala com ele. Deus diz assim, Abraão, quer saber? Pode mandar Agar embora. Ela não vai ser mais cuidada por você. Não é você que vai cuidar dela. Não vai ser você o protetor da vida dela. Deus diz, eu serei o protetor. Eu acompanharei essa mulher. Eu estarei com ela. Eu conduzirei a vida dela. Pode ficar tranquilo, Abraão, não é mais por sua conta. Quer mandar embora? Pode mandar, eu vou cuidar dela, fique tranquilo. É forte essa colocação, né? Abraão estava preocupado, achou que tudo dependia dele, e Deus diz, fique tranquilo, não é mais com você. Creia que em algumas situações, não serão as pessoas que te salvarão, não serão pessoas. Se você é amigo de fulano, se Beltrano intercede por você, se você tem ótimos amigos, um ótimo QI, em um certo momento você não vai depender mais de pessoas. Isso pode ser muito positivo, porque as pessoas às vezes são maldosas, têm más intenções e nos colocam em situação complicada. As pessoas às vezes nos rejeitam. Por isso, saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. E o ser humano, ele não vai atrapalhar o plano de Deus para a sua vida.
Deus quer se revelar a você, que é o terceiro aspecto. Deus quer se revelar a você. Deus quer mostrar a você quem Ele é, para que você possa viver debaixo dessa proteção para o resto da sua vida, para que você o conheça mais intimamente, para que você saiba de fato como é esse seu Deus, e você deposite toda a sua confiança nele. E a quarta conclusão: o propósito de Deus não será frustrado por causa das pessoas. E o propósito de Deus não será frustrado por causa do deserto. E o propósito de Deus não será frustrado por causa da falta de água. Quando Deus tem um propósito, Ele vai te conduzir. É certo que a gente enfatiza aqui muito a comunhão uns aos outros, o discipulado, a igreja precisa ser isso. O que eu estou falando é que você não deva buscar a independência, não. Tentar ser cristão sozinho, não é isso não. O que eu estou falando é que às vezes na nossa vida as situações são adversas de fato. E quando nós confiamos em alguém, esse alguém não é a nossa proteção. Deus é. Quando nós temos como referencial uma pessoa, ela pode nos decepcionar, mas Deus não. Quando nós achamos que a nossa vida está nas mãos do nosso chefe, do nosso superior, do nosso patrão, nas mãos de alguém, precisamos entender que não está nas mãos de pessoas, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Agar teve suas experiências, sua vivência. Ela tem os seus erros e tem os seus acertos. Mas essa história, essa parte da história da vida dela, me impressiona. Eu creio que para todos nós é um incentivo no crescimento da nossa vida de fé. Viver nessa dependência de Deus. Viver nessa busca para ser de fato ministrado por Deus, para que a gente possa se levantar e viver. Talvez aquilo que você está passando agora é algo complicado, triste. Talvez você não tenha muita esperança. Talvez você ache, não, a minha vida vai continuar desse jeito. Talvez pela sua ótica, você não tenha lá grandes percepções de um futuro brilhante. Mas creia que a sua situação pode ser um momento determinante para a sua continuidade. E se Agar não tivesse essa dependência de Deus? E se ela não tivesse dado ouvidos à voz de Deus? E se ela não tivesse essa prontidão de obedecer? Aonde ela estaria? Entenda que aquilo que você está passando, ou talvez seja uma monotonia cansativa, ou talvez uma tristeza contínua, ou uma falta de esperança, ou talvez nenhum sentimento, nem positivo nem negativo, simplesmente andando. Eu não sei qual é a sua situação, mas entenda o que Agar experimentou na presença de Deus. Ela não tinha mais nenhum recurso, ela não tinha mais nenhuma alternativa, ela não tinha carta na manga, ela estava entregue, errante no deserto. O que se poderia esperar nessa situação? Nada. Mas Deus foi buscar essa mulher no deserto. Talvez a sua vida esteja um deserto agora. Talvez você está vendo só um calor terrível, né? Com a falta de água e sem rumo. Saiba que Deus vai ouvir o seu choro. A gente sabe que muitas lágrimas são derramadas.
Há muitas pessoas tristes nesse mundo. É certo que deve haver uma luta contra esse sentimento negativo, deve haver uma batalha, a gente não pode se entregar completamente, mas a palavra graciosa de Deus para a nossa vida é que Ele está perto. Ele ouve o nosso clamor, Ele vê o nosso choro e nos ajudará quando o nosso coração estiver disposto a ouvir a sua voz, ter essa conversa com Ele, para ser de fato reanimado por Deus. Você quer buscar este coração? Eu creio que às vezes quando nós estamos em situações complicadas de tristeza profunda, a tendência é bloquear o nosso coração, fechar o coração, e muitas vezes se revoltar contra Deus também. É uma tendência humana, não é certa, mas é uma tendência humana. Se o teu coração está fechado por causa da dor que você está sofrendo, ou por causa dessa monotonia que é a sua vida, quebre essa tranca do seu coração e busque a presença do Pai, busque a face de Deus, queira de fato ser ministrado por Ele, deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus colocar palavras de vida para que você possa levantar e de fato viver a vida debaixo da proteção de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar, para falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala ao nosso coração. E se nós enumerássemos as vezes que o Senhor levantou pessoas que aqui estão presentes, que num certo momento estavam totalmente abatidas, Pai, nós teríamos inúmeros testemunhos aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus presente também nos nossos dias. O Senhor sabe, conhece cada cômodo da nossa casa, aonde se chora, aonde a tristeza se manifesta, aonde a falta de esperança, aonde a falta de perspectiva. O Senhor conhece cada cantinho do nosso coração, e o Senhor sabe aonde há lágrimas sendo derramadas. E Pai, nessa noite nós pedimos a Tua presença, pela Tua graça, pela presença do Teu Santo Espírito, para ministrar, Pai, cada pessoa que tem essa tristeza no seu coração. Pai, aqui há corações abertos para receber o consolo, conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de graça. Deus, eu peço que a Tua presença se torne forte nesse lugar, e que, Deus, essa Tua presença toque cada vida que tanto precisa desse toque. Deus, eu sei que há pessoas que estão muito desanimadas. Ó Deus, tenha misericórdia delas, abrace-as, estenda o seu conforto, faça sentir a Tua presença, faça sentir que o Senhor é um Deus real, que elas podem confiar a sua vida completamente aos Teus cuidados. Deus, eu sei também que aqui há pessoas errantes, que não sabem de onde vieram, para onde vão, não sabem como seguir, como prosseguir. Também oro por essas pessoas, Pai, que Teu Santo Espírito toque essas vidas, ministre esses corações, enxugue as lágrimas, tire todo o medo, toda a aflição, e traga uma profunda paz a esses corações, para que novamente possam perceber o Teu querer, a Tua direção e o Teu propósito. Que a Tua presença se torne forte na vida de cada um de nós aqui, Pai, e que nessa semana a intimidade contigo cresça cada vez mais, que o sofrimento, a angústia, a aflição, as dificuldades não afastem o nosso coração do Senhor, não nos distanciem de Ti,
mas possam nos levar cada vez mais perto a tua presença, para receber do Senhor graça sobre graça. Continue conosco, Pai querido. Estenda a sua mão abençoadora sobre nossas vidas e nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Podemos nos colocar em pé e cantar essa última música. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Deus é fiel. Os olhos do Senhor sobre a sua vida, enchendo você, enchendo seu coração com a paz. Ele sabe o que passa no seu coração, te conhece perfeitamente. Receba o consolo, a graça, a orientação, a restauração, a renovação dele, e que você possa se levantar e viver, porque Deus tem para você vida. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.